Vamos lá? Página 28 de História, vamos dar continuidade. Então, criançada, aí no alto da página 28 tá escrito assim, vamos brincar? E aí eu fui lá no material de apoio, correspondente à página 28, e eu localizei somente esta folha aqui. Tá escrito assim, página 28, Jogo das Manifestações Culturais Brasileiras, que é formado por essas 6 imagens. E aí eu fui ler a regra do jogo. Eu confesso para vocês que eu achei essas regras muito estranhas do que a imagem forneceu. E eu fui mexer no meu material, fui procurar. Eu falei, eu pensei, será que veio faltando e tal? Aí eu até entrei no Positivo 1 para olhar, não estava faltando. Eu confesso para vocês que eu achei o jogo sem nexo. Eu achei o jogo sem sentido. Eu vou ler para vocês a regra, eu vou explicar para vocês por que vocês não vão fazer esse jogo. Então as regras falam assim: destaque as imagens do jogo do material de apoio e siga as orientações. Então as imagens são essas 6 imagens aqui. É um circo. Então isso daqui são pessoas dançando, ó, é uma dança típica, uma dança cultural, que eu não vou falar o nome dela. Isso daqui, ó, é um boneco, que a gente estudou em páginas anteriores. Isso daqui, ó, vocês de cara vão saber o que é. E esses de baixo também vocês vão saber o que é. Na verdade, todas as 6 imagens são imagens que vocês não teriam dificuldade para identificar. Aí tá escrito assim nas regras, ó. Reúna-se a um colega e embaralhe um conjunto de imagens. São 6 imagens, então a regra aqui seria embaralhar as 6 imagens. Separe uma das imagens para cada um de vocês e divida igualmente as demais. O aluno mais novo da dupla deve começar a partida. Então é o seguinte, tem 6 imagens. Então eu ficaria com 3, você ficaria com 3. Metade, 3 mais 3, 6. O mais novo começaria. Então eu sou mais nova, eu começaria. Vocês devem se revezar para encontrar as imagens que tenham correspondência entre o local e a atividade de lazer representada. Foi aí que eu embananei. Mas aonde que tá essas imagens? Será que a minha veio faltando? Mas eu olhei lá no Positivo 1. Vocês me falem depois se de vocês tem alguma página a mais. Porque olhando aqui pelo livro do professor, só veio essa. Então aqui, vocês devem se revezar. Revezar é uma hora eu, uma hora você. Para encontrar as imagens que tenham correspondência entre o local e a atividade representada. Então, por exemplo, eu imagino que seja, como que sejam essas imagens que ela falou? Área rural e área urbana. Essas imagens não vieram. Então, não tem como nem eu pedir para você brincar com seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia, a pessoa que cuida de você, tá? Então, eu pensei o seguinte: são 6 imagens que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Então, vocês vão fazer uma atividade sobre essas 6 imagens. O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar essas 6 imagens e vocês vão escrever, vocês vão cortar, cola a primeira imagem e você vai escrever embaixo da imagem por que essa manifestação cultural é importante na nossa vida. Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Por que é importante nós irmos ao circo? Por que é importante ter quadrilha? Por que é importante ir ao teatro, ir ao cinema? Então, por que é importante assistir ou participar de uma brincadeira com boneco de pano, com mamulengo? Então, vocês vão escrever embaixo de cada imagem o porquê que é ótimo, né? O porquê essas manifestações culturais tradicionais são importantes, tá bom? E aí lembra
que a Cássia, daqui a um tempo, ela vai pegar tudo que vocês estão fazendo para ela corrigir. Aí, futuramente, a Cássia lê. Futuramente que eu digo, porque a gente já tá quase de férias. Passando as férias, a Cássia vai conversar com os pais de uma forma de eu pegar algumas coisas de vocês para eu corrigir, tá? Então, entendido? Vocês vão pegar essas 6 imagens, vão cortá-las, colar uma por uma, e embaixo vocês vão escrever por que é importante cada uma dessas manifestações culturais. Criançada, pode pesquisar na internet. Eu tava olhando a internet, tem fontes riquíssimas para acrescentar o conteúdo sobre isso, tá bom? E aí, dando continuidade, vamos falar aqui sobre a importância da preservação dos espaços naturais. Ontem, em Geografia, nós falamos sobre as transformações, sobre as mudanças dos espaços naturais. Aqui em História, a gente vai falar o contrário. A gente vai falar da importância de preservar, de manter, de cuidar, tá? Então, vou começar a leitura aqui, vocês me acompanhem aí de casa. Para que todos desfrutem das paisagens naturais e convivam em harmonia com os seres que habitam esses espaços, é preciso haver conscientização ambiental. Ou seja, pessoal, para que todos nós possamos conhecer essas belezas, é preciso que nós entendamos a importância de preservar, de não se destruir. Eu já comentei com vocês que aqui no Brasil, perto aqui de nós, perto de Belo Horizonte, tem um museu a céu aberto chamado Inhotim. Então, esse museu, ele é no meio de uma floresta, ele é no meio do mato, e lá em Inhotim, pessoal, eles fazem uma campanha muito grande de conscientização do meio ambiente. Então, para vocês terem uma ideia, você não vê um papel de bala no chão. Por quê? Porque na hora que a gente entra no parque, a gente é recebido por monitores que nos orientam da importância de se preservar. Outra coisa, pessoal, a gente tem uma mania muito feia. A gente vê uma flor, a gente quer arrancar. Flor morre, pessoal, a gente não tá preservando. Então, lá em Inhotim, a gente anda em meio a flores diferentes, lá tem um orquidário maravilhoso. A gente vê a gente anda entre os animais. Então, momento nenhum ninguém tenta pegar o animal, momento nenhum ninguém tenta arrancar a flor. Por quê? Porque as pessoas sabem que aquele parque, que aquele lugar é um lugar para que seja preservado. Então, pessoal, nós precisamos entender a necessidade da gente preservar o meio ambiente. Por quê? Porque se a gente não preserva, ele vai acabar. Olha quanta coisa já está extinta, já não existe mais por conta da ação do ser humano. Então é muito importante que nós entendamos isso. Precisamos preservar o meio ambiente. Você aí, criança, que tem mania de arrancar florzinha, que tem mania de jogar papelzinho no chão, você não está contribuindo para a preservação do meio ambiente, tá? Nós adultos, nós temos que orientar vocês, tá? Então, ó, fica a dica, viu? Cuidado aí, ó. A flor é linda, a gente ama ganhar flor. Só que, ao invés de você trazer uma flor, faz um desenhinho, tá? O desenhinho dá para eu guardar, a flor não. A flor morre e vai para onde? Tá bom? Então, continuando aí, tô no segundo parágrafo, viu? Os ambientes naturais precisam de cuidados. Alguns locais são considerados áreas de preservação para impedir que a paisagem e os seres vivos do local sejam prejudicadas por ações humanas. Existem locais, não só no Brasil, mas no planeta inteiro, que é proibido que a pessoa interaja com o meio ambiente.
Como assim interaja? Faça justamente o que eu falei, tire as coisas de lá. Pratique o extrativismo. Seja o extrativismo de ver um animal bonitinho e vou levar para casa? Não pode. Então a gente tem que ter essa consciência, tá, pessoal? E já existem locais que se é proibido essa interação com o meio ambiente, porque o homem, quando ele interage, ele destrói. Quando eu falo homem, ser humano, tá? Criança sempre acha que quando a gente fala homem, a gente tá falando o sexo masculino. Não, homem, ser humano, tá? A gente que fala errado, certo? Seria falar o ser humano mesmo. É hábito falar homem. Então, terceiro parágrafo. Organizados na forma de parques nacionais. Inhotim é um parque nacional, tá? Convidem o papai e a mamãe para ir para lá. Lá é lindo, vale a pena. Organizados na forma de parques nacionais ou reservas naturais, essas áreas de preservação são consideradas patrimônios naturais do Brasil ou até mesmo da humanidade. Devemos todos ajudar a proteger os ambientes naturais, pois diversos seres vivos dependem desses espaços, incluindo os seres humanos. Existem vários, pessoal. Eu tô falando em Inhotim porque eu acho que Inhotim é próximo a nós. Mas tem várias praias que são consideradas, tem vários parques. Lá no Rio de Janeiro tem um resquício da Mata Atlântica, que ela é preservada. A Mata Atlântica, pessoal, era uma mata que quando o Brasil foi descoberto, em 1500, ela era gigante, ela ocupava grande parte do litoral brasileiro, da praia do Brasil, desde lá do alto até lá embaixo. O ser humano destruiu quase tudo. O ser humano destruiu, deixou assim, é como se, eu vou dar um exemplo bobo para vocês, é como se tivesse 100 árvores lá na Mata Atlântica e o ser humano, né, destruísse 99, só sobrasse uma. Então a gente destruiu quase tudo. Então, por exemplo, lá no Rio tem essa reserva da Mata Atlântica, né? Tem aí reservas no litoral brasileiro, tem reservas da floresta amazônica, tem lá no Pantanal, Pantanal Mato Grossense, que é um lugar lindo do Brasil, que é um lugar que eu quero visitar ainda, onde tem os jacarés, tá? Meninos, pesquisem, vocês que gostam, tem muito, aposto que tem muito pai aí que já foi no Pantanal. Eu tenho certeza aí que tem criança que fala, meu pai já foi, meu avô já foi, minha tia já foi no Pantanal. Tá bom? Então é muito importante isso, pessoal. A palavra-chave aqui é cuidar, preservar. Porque se nós não preservarmos, vai acabar, tá bom? Então, ó, tem uma foto de uma tartaruga. Eu vou ler a legenda dessa foto. Na foto foi registrada uma espécie de tartaruga nadando no mar, que é o espaço natural e de vida desse ser e de tantos outros. Por isso, é um dever manter os mares limpos sem poluição. Gente, quanta notícia a gente lê aí falando que encontrou tartaruga, baleia, golfinho, morto, com plástico dentro dela, porque comeu plástico, porque comeu canudinho. Então, olha, a gente tem que estudar muito, a gente tem que entender muito essa importância de preservar, pessoal. Às vezes a gente faz as coisas sem saber que a gente está prejudicando o meio ambiente. Por isso que a gente tem que entender o que é bom e o que não é bom para o meio ambiente, tá? E onde que vocês aprendem isso? Na escola. Eu me lembro, crianças, a gente tem que trabalhar muito isso com o papai e com a mamãe. Tem muito papai e mamãe que é resistente a entender a importância da preservação do meio ambiente. Vou contar uma historinha para vocês. Teve uns anos atrás, já faz um bom tempinho que eu dou aula no terceiro ano. E foi uma época que aqui em Campos Gerais estava faltando muita água, tá? Foi uma época que estava uma seca horrível. E aí a água começou a faltar. E lá na escola, nós começamos a fazer uma campanha para economizar água. Inclusive, eu montei teatro e eu trabalhei, a gente fez cartaz, a gente divulgou, a gente trabalhou em cima para as crianças entenderem naquela época. E hoje também pessoal, pauta ainda. Mas naquela época era mais ainda. As crianças tinham que entender a importância de se economizar água. E aí,
eu sempre falo isso, chega em casa, fala, ó mãe, ó pai, ó avô, ó vó, ó tia, ó, a professora ensinou que a gente precisa economizar, naquela época, né, economizar a água, e como que a gente vai economizar? Não faz isso, não faz aquilo, não faz acolá. E uma das coisas que eu falei foi, quando a gente for escovar o dente, não há necessidade da torneira ficar aberta, pessoal, não há. E eu me lembro que no outro dia eu cheguei na sala, falei, pessoal, e aí, vocês comentaram com os pais sobre a importância de economizar água e tal? E uma aluna minha virou assim, meu pai mandou te falar que ele não vai economizar porque é problema dele quem paga a água. Eu ouvi isso. Então, criançada, às vezes é muito difícil a gente educar o pai e a mãe. Às vezes é mais difícil a gente educar o papai e a mamãe do que educar vocês. Então, vocês têm que brigar mesmo com pai, com mãe, com vó, com vô, com tio, com tia, que joga papel na rua, que pega plantinha do vizinho, que desperdiça água, que não economiza. Por quê, pessoal? Porque vocês são o futuro do planeta. Se a gente não mudar a nossa consciência, que a gente precisa mudar, que a gente precisa cuidar do planeta, não vai ter planeta, pessoal. Nós estamos destruindo tudo de bom que há no planeta. Então, vocês são a mudança. Então, se for preciso, não é falta de educação brigar com o papai e a mamãe nessa situação. É só falar, olha, não é legal isso que você está fazendo. Olha, a água do planeta tá acabando, olha. Depois entope o bueiro, aquele papelzinho que você jogou na rua. Olha, essa plantinha, você vai arrancá-la, ela vai morrer. Tem necessidade? Então, crianças, sejam a mudança. Se vocês não forem a mudança, quem será? Ok? Então, o que a gente pede, o que a gente fala, o que a gente briga, o que a gente trabalha em geografia, história e ciências, principalmente no 3º ano, é a importância de você, criança, entender que é você que vai mudar o mundo. E se você não começar agora, não vai ser adulto que você vai começar. Então a mudança começa agora. Eu quero todo mundo aí, ó, orientando, não é brigando, não, orientando. Vamos falar assim, orientando, ensinando. Às vezes a mamãe não sabe, pessoal. Às vezes o papai não sabe. Então, se você sabe, você ensina. Não é porque você é mais novo que você não pode ensinar. Gente, eu aprendo tanto com vocês. Esse ano eu acho que eu vou ficar mais bobinha, porque esse ano eu não tô aprendendo, né? Só eu que tô falando, né? Mas eu aprendo tanto, tanto, tanto com criança. Criança tem tanto a nos ensinar, tá? Então, criançada, entenderam aí a página 28? Estamos, ó, na página 29. Estamos lá no 18 minutos. Eu vou pausar para eu finalizar a apostila com vocês, tá? Já volto.